Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com a resposta da nossa enquete. Quero dizer que 56% das pessoas que interagiram ali com a nossa enquete acertaram, né? Optaram e marcaram a alternativa correta, né? Que é a palavra traduzida lá em Gálatas capítulo 1, capítulo 3, versículo de número 1. Traduzida por insensatos, que é a palavra anoetoi, ou anoetoi, como vocês preferirem. O fato é que Paulo se utiliza dessa palavra para se referir aos Gálatas. O contexto, Paulo está escrevendo aos Gálatas, demonstrando toda uma indignação por conta de que ele, o próprio Paulo, havia passado ali pela região da Galácia, havia pregado o evangelho, exposto Jesus, como ele mesmo diz no versículo de número 1, ainda em Gálatas capítulo 3, ele vai usar a palavra Cristo foi exposto, né? Como se ele estivesse dizendo como se Jesus tivesse sido desenhado em um grande outdoor ou exposto com letras garrafais, letras grandes, de forma que era impossível não entender, de forma que era impossível não perceber a realidade do Evangelho, a verdade do Evangelho. Que inicialmente os Gálatas aderiram e tiveram frutos por conta disso, né? Ele vai falar dos frutos do Espírito que foram demonstrados por meio dessa fé em Jesus. Mas que agora, depois que alguns falsos mestres judeus haviam passado por lá, começaram a dizer que não era necessário apenas, que não era suficiente apenas crer em Jesus, mas que era necessário mais outras coisas que nós não vamos entrar em detalhes aqui. O que nos importa aqui é falar um pouco sobre o termo anoetoi, que Paulo utiliza lá. É um termo interessante e eu acho que essa tradução, insensatos, ela é uma boa tradução. Tá? Esse termo vai aparecer outras vezes, pelo menos 6 vezes aparece no Novo Testamento. Algumas vezes é traduzido como tolo, ou em outros casos, como no caso de Lucas, capítulo 24, versículo de número 25, que é quando Jesus, após a ressurreição de Jesus, alguns discípulos estão indo para Emaús e o próprio Jesus se junta a eles, mas eles não o reconhecem. Eles vão caminhando todo o caminho até Emaús e só quando Jesus se revela a eles, quando eles já estão lá em Emaús, é que finalmente eles reconhecem Jesus. E Jesus então fala para eles que eles eram nécios, tardios de coração. E a palavra ali traduzida por nécios é a mesma palavra utilizada aqui por Paulo para se referir aos Gálatas. São 6 vezes em que esse termo aparece, mas eu vou destacar apenas esses 2 que eu acho bastante interessantes. A outra ocasião é em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 9, quando Paulo está falando ali das pessoas que querem ficar ricos a todo custo. E ele vai falar também que essas pessoas então elas acabam por produzir desejos insensatos. A palavra utilizada ali também é a mesma palavra utilizada aqui em Gálatas. De forma geral, esse termo ele serve para descrever uma pessoa que não consegue raciocinar. Serve para descrever uma pessoa que, embora tenha a capacidade mental, possua todos os instrumentos da mente que lhe possibilitaria fazer um julgamento adequado da realidade em sua volta, não consegue fazer isso. Em outras palavras, é uma pessoa sem entendimento, uma pessoa incapaz de raciocinar de maneira lógica, de maneira perfeita, de maneira a julgar os fatos ao seu redor de maneira adequada. Os Gálatas haviam presenciado o evangelho sendo pregado de maneira clara, de maneira límpida, mas se deixaram envolver. Eles foram enfeitiçados e agora por isso eles abandonaram a verdade do evangelho que foi exposto a eles para se apegar aos falsos ensinamentos dos falsos mestres com base em uma justificação pela lei. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que isso é uma total loucura. É insanidade você deixar a graça para se agarrar à lei como instrumento de salvação. Somente Jesus, no entendimento de Paulo, é capaz de salvar o homem. Não é possível que a lei produza qualquer efeito salvífico em nossa vida. Somente Jesus. E trocar esse evangelho pela lei, pela justificação mediante as obras, Paulo diz, é completa loucura. Alguém que tem essa atitude de trocar a graça pela lei, Paulo diz, é anoetos. Anoetos.
Ou seja, é alguém totalmente sem sentido, é alguém totalmente sem senso de realidade. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou, por favor, eu te peço, curte, comente, compartilha e se inscreva no canal, ativando o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo. Nós sempre que puder vamos estar trazendo vídeo novo, sempre com esse conteúdo, pegando alguns termos do idioma original em que o Novo Testamento foi escrito e tentando jogar alguma luz sobre ele, fazendo aplicações assim para a nossa vida diária, tá bom? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.